a convalescência do reverendo Leandro. Então a mensagem aí que estava prevista e está marcada no nosso boletim, querendo Deus, fica para uma próxima ocasião. Nesta manhã então nós vamos ler e meditar no Salmo de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Meus irmãos, é muito comum que crianças tenham medo do escuro, especialmente do quarto escuro na hora de dormir. Muitas vezes não querem que seus pais apaguem a luz, às vezes não querem fechar os olhos. Daí muitos pais deixam a porta entreaberta, compram um abajur ou uma pequena luz para não deixar o quarto totalmente no escuro. Outros permitem que a televisão, o tablet ou o celular fiquem ligados até que aquele momento em que o sono vence a criança. Parece-nos que as crianças suspeitam, desconfiam de que haja inimigos inimigos ocultos no escuro do quarto, inimigos invisíveis que vão atacar assim que a luz for apagada. Depois nós crescemos um pouco e esses medos se vão. Porém, curiosamente, quando nós crescemos mais um pouco, muitas vezes descobrimos outras ameaças, outros motivos para termos medo, que nos tiram o sono também, como se voltássemos ao quarto infantil no escuro, com aqueles monstros imaginados. Às vezes podemos até pensar, quem dera pudesse voltar para aquele medo infantil do quarto escuro. Bom, Davi era um homem já feito, um homem inclusive de grande coragem, mas ele também tinha os seus próprios temores, não imaginários como os das crianças, mas muito reais e imediatos. Neste salmo ele desabafa sobre aquilo que estava lhe dando medo naquele momento. E o título original, que nós não chegamos a ler na leitura inicial, muitas vezes nós não lemos esses títulos originais. Nas nossas Bíblias em geral, nós temos um título para os salmos em negrito que não é original, não estava na Bíblia. São os editores que colocam para ajudar o leitor a relembrar qual é o tema geral daquele salmo. Esses não são bíblicos nesse sentido, não são originais. Mas muitas vezes o salmo tem sim um título original, e ele vem, pelo menos aqui na minha Bíblia, ele está logo abaixo do título dos editores, em itálico. Então você tem, na minha Bíblia está assim: Confiança em Deus na adversidade. Esse é o título que os editores da Bíblia deram, não é inspirado. Ele é correto, mas não é inspirado. Mas embaixo na minha Bíblia está assim: Salmo de Davi quando fugiu de Absalão, seu filho. Este é o original. Esse é o título verdadeiro do Salmo. Então, por esse título original, nós somos remetidos àquela ocasião na história bíblica em que Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão. E se você se lembra, Absalão era o terceiro filho de Davi, sua mãe era Maaca,
uma das várias mulheres de Davi. Ela era filha de um rei pagão, com quem Davi se casou para firmar uma aliança entre Israel e Gesur, que era esse povo vizinho com quem Davi queria fazer esse tratado de paz. E os tratados de paz muitas vezes eram feitos através de casamentos entre a realeza. Se você quiser recuperar um pouco dessa história, está lá no 2º livro de Samuel. Agora, esse filho, Absalão, foi um filho que sempre se mostrou ambicioso, astucioso. Para vocês terem uma ideia, ele se aproveitou de que o primogênito de Davi tinha abusado da sua própria irmã ou da sua meia-irmã para armar uma cilada e assassinar esse irmão, que era o primeiro na linha sucessória de Davi. Isso está lá em 2 Samuel 13. Depois de 3 anos de exílio por ter matado seu próprio irmão, ele ficou um tempo com o seu avô da parte da mãe. Absalão começou a manipular algumas pessoas para conseguir retornar a Israel, e depois de mais 2 anos que ele conseguiu retornar, ele conseguiu ser perdoado pelo rei. De volta a Jerusalém, ele montou uma pomposa comitiva de cerca de 50 homens que o acompanhavam em todo lugar, e durante 4 anos, com essa comitiva desfilando com ele, ele começou a bajular as pessoas que tinham algumas insatisfações com o rei Davi, com o governo de Davi, se apresentando como um candidato mais humano, mais popular ao trono. Esse é Absalão. E por fim, ele fez uma viagem até a sua cidade natal, que é Hebrom, possivelmente pretendendo tirar vantagem do descontentamento que o povo de Hebrom tinha com Davi. Por quê? Porque Hebrom foi a primeira capital do reino. Mas quando Davi finalmente se tornou rei de todo Israel, ele transferiu a capital para Jerusalém. E isso então deve ter trazido algum descontentamento para os moradores de Hebrom, que foram preteridos pelo próprio rei. E Absalão então começa talvez ele tenha sido o primeiro político na história a usar fake news na campanha, né? Ele começa a mandar mensageiros na frente, e esses mensageiros iam insuflando o povo, instruindo o povo, para que por onde quer que a caravana pomposa de Absalão passasse, as pessoas gritassem: Absalão é o rei de Hebrom, como se fosse um movimento natural, popular, que ele mesmo estava alimentando. Ou seja, o objetivo dele era convencer que havia um clamor popular pela sua coroação. E deu certo, inclusive, quando a notícia de que Absalão estava fazendo tudo isso e que ele estava tendo sucesso, quando essa notícia chegou ao rei Davi, a conspiração já estava em pleno andamento. Davi então decidiu fugir do seu palácio, abandonando a capital do seu reino, e com uma comitiva, claro, ele não saiu sozinho, tinha uma comitiva de cerca de 600 homens da sua guarda pessoal, mas ele foge pelo deserto, ali em 2 Samuel capítulo 15, você vê essa história. E ele então, quando ele compõe esse salmo, diz-nos o título, é exatamente essa situação, essa experiência, essa vivência de Davi que leva-o a escrever este salmo. Então nós podemos imaginar aqui alguns medos que dominavam o coração de Davi nessa fuga. Ele tinha bons motivos para temer a morte, porque Absalão já tinha demonstrado ser um adversário astuto, um estrategista e de tremendo sangue frio. E ele tinha como conselheiro Aitofel, que era conhecido pela sua inteligência. Davi também tinha motivos muito bons para temer a própria guerra, que seria uma guerra civil que poderia destruir a cidade de Jerusalém com a morte de inúmeros civis, inúmeros dos seus próprios súditos. Afinal de contas, Absalão tinha arrebanhado uma multidão de seguidores fiéis, que é descrita lá no capítulo 17 de 2 Samuel como a areia do mar. Você viu uma multidão muito grande seguindo seu filho rebelde. E Davi também tinha bons motivos para temer a morte de mais um dos seus filhos. Ele já tinha perdido um, morto pelo próprio Absalão, e agora o próprio Absalão
corria risco de vida, porque afinal de contas Davi sabia que seus homens, seus fiéis, eram os melhores combatentes de Israel e dificilmente poupariam um traidor como Absalão. Em outras palavras, era uma situação em que parecia não haver nenhuma possibilidade de saída boa, de uma solução satisfatória para ninguém. E então ele escreve este salmo, que, como nós lemos, inicia com um lamento sobre os seus inimigos que se multiplicaram, né? No versículo 1 aí, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos. E como nós vimos, não era hipérbole, não era metáfora, eram motivos reais para temer de todos os lados. Claro, nós também temos temores bem concretos, não somos mais como as crianças com medo de coisas imaginárias. Ao contrário delas, nossos medos não se escondem no escuro do quarto. Muitas vezes nossos temores se escondem em salas muito bem iluminadas, como nas salas de cirurgia, ou no resultado de uma ressonância magnética, ou no plano de saúde que se recusa a pagar um tratamento. Nossos medos podem se ocultar no corte de pessoal na empresa na virada do ano, podem se ocultar nas entrevistas de emprego com concorrentes mais jovens ou muito mais experientes, ou talvez se escondam nas terríveis provas do Enem, no vestibular para uma federal, no TCC. Às vezes nossos medos se escondem dentro de casa mesmo, no filho adolescente que foi criado na igreja, mas mudou radicalmente de comportamento e os pais já não sabem mais o que fazer. Quem sabe nas mensalidades atrasadas na escola do filho caçula. Nossos temores podem se esconder na beleza da nova colega de trabalho do marido. Nossos temores podem se esconder no motoqueiro que se aproxima naquela rua deserta, no valentão da escola que prometeu nos encontrar na hora do intervalo. Muitas vezes nós temos sim bons motivos para temer. Bem, com a queda de Davi diante da rebelião liderada pelo seu próprio filho, imediatamente surge na mente da população em geral lá em Jerusalém a conclusão de que Davi havia sido abandonado por Deus. É a única explicação. Deus colocou esse homem no trono, Deus tem dado vitória sobre vitória para ele, e agora ele cai num golpe de estado. No versículo 2, Davi menciona essas pessoas que dizem: não há em Deus salvação para ele. Não tem jeito, Deus não vai mover uma palha em favor de Davi. Certo parente do falecido rei Saul, chamado Simei, chegou a acusar Davi publicamente de estar sofrendo tudo aquilo como castigo de Deus. Afinal de contas, Davi havia sido responsável, pelo menos na visão de Simei, pela queda e pela morte de Saul, juntamente com seus filhos. Não era isso. Não era isso. No caso de Davi, nós sabemos realmente a razão da decadência do seu reinado. Era consequência direta do seu pecado de adultério com Batseba e também do assassinato do seu marido Urias. Então, Deus já tinha avisado através do profeta Natã que isso aconteceria, que tudo isso aconteceria com Davi e seu reinado como consequência do seu pecado anterior. Mas a verdade é que em uma boa parte dos casos, de fato, nós temos alguma parcela de responsabilidade pelos buracos em que nós mesmos nos metemos. Os problemas familiares que tiram o nosso sono, por exemplo, podem ser resultado natural de más escolhas, de erros do nosso passado, ou até ser consequência direta de algum mal que nós fazemos às pessoas que nós amamos. Nós somos assim. Mesmo quando nós temos o poder de decisão nas nossas mãos, por exemplo, o poder de impedir a alta do desemprego em nosso país,
Mesmo nesse caso, nós podemos refletir e reconhecer que deveríamos ter guardado algumas economias para os tempos das vacas magras, ou que deveríamos ter ido ao médico logo nos primeiros sinais daquele problema que agora está muito mais grave. Reconhecer a parcela de responsabilidade que cabe a nós é algo muito positivo, meus irmãos. Positivo para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Adão se tornou o protótipo dos irresponsáveis que sempre terceirizam a responsabilidade. Lá em Gênesis 3:12, nós o ouvimos dizendo: foi a mulher que me deu o fruto e eu comi. Aliás, ele diz: foi a mulher que tu me deste. Esse é o rei da terceirização da responsabilidade. Mas é importante, como eu dizia, que nós reconheçamos o nosso papel e a nossa agência nas situações que nós vivenciamos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, esse senso de responsabilidade pessoal tem também os seus limites. Porque se ele se transforma num motivo para duvidar da graça, para se afastar de Deus, para se enfraquecer na fé, então nós estamos diante não desse senso devido e maduro de responsabilidade pessoal, mas estamos diante de uma outra coisa, que são os ataques do diabo. Sim, aquele que o Novo Testamento chama de acusador de nossos irmãos. Em tempos de tribulação, perigos e temores, a principal estratégia do diabo para minar a nossa fé e a nossa relação com Deus é acusar a nós mesmos e acusar a Deus. Então isso é diferente daquele senso de responsabilidade pessoal. Os ataques, essas acusações do tentador, do acusador, podem tomar diversas formas. Por exemplo, ele diz assim: Deus não é tão amoroso assim, quem é você para ele se importar com a sua situação? Isso não é senso de responsabilidade pessoal, isso é mentira de Satanás. Às vezes ele diz: Deus não é tão poderoso assim, essa situação em que você se meteu é complicada demais para ele te ajudar. Isso são as mentiras de Satanás. Ele pode até dizer assim: Deus é justo, então ele não vai te socorrer porque você não é digno do auxílio dele. Ou então ele pode dizer o contrário: Deus é injusto, ele vai te castigar pelo que você fez até acabar com você. O castigo dele é sempre muito pesado. Eu imagino, por exemplo, que foram esses tipos de vozes que levaram Judas a se consumir pela culpa até chegar ao suicídio, como registrado lá em Mateus 27. Meus irmãos, quando nós cremos nas acusações de Satanás, a nossa fé nas promessas de Deus se enfraquece e o medo vai tomando conta dos nossos corações. Agora, crer nessas mentiras é a maior tolice que nós podemos fazer, porque Jesus mesmo ensinou e afirmou que Satanás é mentiroso desde o princípio e é o pai da mentira. Lá em João 8,44 ele diz isso de maneira muito clara. Então, se nós dermos ouvidos a essas acusações, ele vai mentir sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, ele vai mentir sobre quem nós somos, sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre o mundo, sobre a palavra. Acima de tudo, ele mentirá acerca de Deus e da sua graça. E cada mentira satânica assimilada e aceita no nosso coração vai funcionar como uma flecha certeira, na expressão de Paulo lá na carta aos Efésios, um dardo inflamado do inimigo que vai queimando a nossa confiança e a nossa alegria no Evangelho. É por isso que naquela passagem, Efésios 6,16, Paulo nos alerta a empunhar o escudo da fé, com o qual podemos apagar esses dardos inflamados lançados por Satanás contra a nossa fé.
contra as nossas consciências. Ou seja, a fé é a defesa que nós temos contra a incredulidade e o medo. A fé é o escudo. E é exatamente isso que nós vamos ver Davi fazendo neste salmo. À medida que os olhos dele se voltam daquela multidão inumerável que o cercava, mas se voltam para Deus, para o Senhor, para a grandeza de Deus, então o medo dele começa a ser combatido pela fé, e ele declara no versículo 3 que Deus é o seu escudo, a sua defesa. Escudo é uma das metáforas preferidas, favoritas de Davi para falar dessa percepção dele a respeito de Deus. Mas mesmo nós, não sendo guerreiros como ele era, temos muita facilidade de compreender o que ele está dizendo. Ele finalmente encontrou segurança na presença do Senhor. Deus é o meu escudo. Ainda no 3 ele acrescenta que Deus é a sua glória e aquele que exalta ou que levanta a sua cabeça. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus não é só a sua defesa, mas ele é aquele que lhe garante a vitória. Cabeça erguida é a posição do guerreiro vencedor, não do guerreiro acuado. Quem é que exalta ou levanta a minha cabeça? Deus. Eu não serei humilhado pela derrota. Por quê? Porque o Senhor é minha glória. É disso que ele está falando. E é com base nessa confiança renovada que Davi agora abre a sua boca e o seu coração numa oração fervorosa, confiante ao Senhor. E na certeza de que ele vai ser respondido, no versículo 4 ele diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Clamar não é apenas um sussurro, geralmente se refere a um grito, a um chamado em voz alta. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O santo monte de onde Deus responde é o Monte Sinai, ou seja, aquele monte sobre o qual a cidade de Jerusalém estava edificada, onde era guardada a Arca da Aliança, que representava a presença divina no meio de Israel. Isso desde os tempos de Moisés. Então Davi teve que fugir de Jerusalém, é verdade, mas ele sabia que a distância que agora ele estava da presença de Deus em Jerusalém, essa distância não impediria o seu Deus de atender o seu clamor. Lá do seu alto monte, Deus vai me responder. O próprio Deus disse através de Jeremias, um versículo que um certo cântico distorceu de maneira um tanto inconveniente. Deus diz lá em Jerusalém 23, acaso sou Deus de perto e não também de longe? Sim, Deus é Deus de longe também. Mas pastor, Deus não é onipresente? É verdade, mas Deus estava falando com os exilados que estavam tão distantes da sua terra, lá na Babilônia, e ele diz: eu sou Deus de longe também, eu estou tão presente aí quanto aqui. Agora no caso de Davi, você está no deserto, Davi, você está longe da arca, está longe de Jerusalém, mas não está longe do meu alcance, eu estou presente. Num outro salmo, o salmo de número 139, Davi reconhece essa verdade, dizendo assim: se eu me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aqui no nosso texto a ideia é semelhante. No versículo 5, no final, ele diz assim: o Senhor me sustenta. Esse verbo tem o sentido de amparar alguém, como faz uma muleta com aquele que está manco, ferido ou fraco demais para se manter de pé. Esse é o sentido. Então, Davi, cercado de um inimigo mais forte, mais numeroso, mais astuto e mais bem preparado, ele de fato não vê forças em si mesmo. Ele é como um homem manco, mas ele sabe que seu Deus é poderoso para o suster. E o resultado disso, dessa fé renovada, o resultado é que, ao contrário das crianças com medo do escuro, e também de nós adultos temerosos de tantas coisas, Davi, diz aí o versículo 5, se deita e logo
apega no sono, porque ele encontra paz e descanso para a sua alma no Senhor. Versículo 6 diz que ele não teme os milhares do povo, aquele exército enorme, né? Parecendo as areias do mar. Eles se enfileiram com Absalão num cerco que parece ser inescapável. São milhares, mas ele não precisa temer. Ele está atravessando o deserto com uns poucos homens leais, fugindo do seu próprio filho, que está acompanhado de um exército enorme e que está determinado a matá-lo para assumir o seu trono. Mas o rei Davi se deita, e aí eu fico pensando, se deita no chão? Se deita sobre uma pedra? Se deita numa caverna? Não importa, ele dorme tranquilo. Eis aqui, meus irmãos, o retrato de um homem cujo coração está guardado por uma paz que excede todo entendimento, na expressão de Paulo lá na carta aos Filipenses. Uma paz que não tem explicação nas circunstâncias externas, não tem base nos acontecimentos exteriores, não. É um homem que se apegou fortemente, firmemente à sua confiança no Senhor. Porque esse tipo de ousadia aqui, nós só alcançamos pela fé no Deus que nos sustém. Meu irmão, minha irmã, se os seus temores têm roubado a paz e o sono, se é dessa paz que você precisa, então, como diz o próprio apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, o apóstolo Pedro também reforça isso na sua carta, lance sobre Jesus Cristo toda a sua ansiedade, por meio de súplicas, com ações de graças, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Lance sobre Ele as suas ansiedades, os seus temores. Creia nisso. Creia nisso. Mas lembre que esse é um exercício para todo santo dia. Não é o que nós fazemos na virada de ano. Não é o que nós fazemos durante o culto. É uma prática cotidiana, como Jesus nos ensinou lá na sua oração dominical. Porque veja, a oração chamada de oração do Pai Nosso, né? Não é uma oração para ser feita em momentos especiais. Lembra do que ela pede? O pão de cada dia nos dá hoje. Ou seja, significa que amanhã eu tenho que pedir de novo, né? É uma oração cotidiana. Agora, nós estamos, eu e vocês, numa posição superior a Davi, porque nós não dirigimos o nosso clamor ao Monte Sião, ou à Arca da Aliança, ou ao templo. Não, quando nós clamamos, nós falamos diretamente a Jesus Cristo, um homem que conhece pessoalmente as dores, tentações, provações e traições pelas quais nós também passamos. Um homem que foi cercado de inimigos que conspiraram, que o condenaram injustamente, que o entregaram às autoridades romanas, que o espancaram e que finalmente celebraram a sua morte na cruz. Jesus sabe o que é estar cercado de adversários por todos os lados, mas que justamente por isso é um homem que pode clamar por nós junto ao Pai, com toda a compaixão pelas nossas fraquezas. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, fala exatamente disso. Nós não temos um intercessor que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, o nosso intercessor diante do Pai é Jesus Cristo, homem, como eu e como você, que chegou a temer ao ponto de chorar, suar lágrimas de sangue no Getsêmani. Então, nós podemos confiar na sua intercessão amorosa, compassiva, na certeza de que o Pai sempre ouve o clamor dele, quando ele clama por nós. Finalmente, na última parte do Salmo, aí Davi então convoca o próprio Deus para o seu exército. O versículo 7, ele diz: levanta-te, Senhor. Já que os adversários são mais fortes e estão em maior número, que o Senhor então lute as suas lutas. É isso que Davi está dizendo. Na maior parte dos salmos que coloca Deus como um guerreiro,
a figura é de um general no comando do exército de Israel, o Senhor dos exércitos, não é? Mas aqui não. Aqui Deus é retratado como um soldado de infantaria. Sabe o que é infantaria? É aquele soldado que vai lá na frente. É aquele soldado que enfrenta cara a cara o inimigo. Então, Davi apresenta a Deus aqui no versículo 7 como um soldado que está à frente da batalha e que derruba com as próprias mãos o inimigo a socos, né? É uma figura que até nos causa alguma estranheza, né? Quando ele diz: feres os meus inimigos nos queixos, quebras os dentes dos ímpios. A coisa partiu realmente para o mano a mano, né? Mas por que é que Deus está enfrentando dessa maneira os inimigos de Davi? Porque os inimigos do povo de Deus são os inimigos do próprio Deus. É assim que ele entende, é assim que ele vê. Quando Saulo estava perseguindo os cristãos em Jerusalém, indo até Damasco para arrastá-los às prisões, Jesus o interrompe e diz: por que que você me persegue? Aliás, em nossa batalha contra nossos maiores adversários, o mundo, a nossa própria carne, Satanás, em nossa batalha contra a nossa última inimiga, a morte, em todas as nossas batalhas, nós também devemos nos lembrar que Cristo já venceu. Cristo já venceu. E o tentador humilhado lá no deserto, as legiões de demônios expulsos durante o seu ministério, as multidões curadas e especialmente o túmulo vazio, todas essas são evidências concretas dessa vitória. Mais que isso, em Cristo e por meio de Cristo, somos nós também mais que vencedores. Essa é a expressão do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. E é com base nisso, com essa convicção, com essa confiança, que nós podemos nos unir a Davi aí no versículo 8, quando ele diz: do Senhor Jesus é a salvação, e sobre o povo dele, ou seja, a igreja, está a sua bênção. Portanto, meus irmãos, nós podemos nos apegar e devemos nos apegar. Apeguemo-nos às palavras de Jesus, quando lá no Evangelho de João, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim, eu lhes deixo a minha paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E meus irmãos, de fato, nós não temos o que temer. Temos perigos ao nosso redor, é verdade. Incertezas ao nosso redor, é verdade. Mas não temos motivos reais para temer, pois a fé, a nossa fé em Jesus, é a nossa defesa contra todo medo. Eu quero terminar então com 3 aplicações. Primeiramente, a você que tem se sentido cercado de problemas, que tem se deixado dominar pelo medo, que tem vivido sem paz. É claro, como eu acabei de dizer, não há dúvida sobre isso, nós vivemos de fato num mundo cheio de perigos, de aflições bem reais. E de fato nós temos bons motivos para sentir medo. Mas eu quero exortar você, meu irmão, minha irmã, a clamar ao Senhor em nome de Jesus e a confiar, realmente confiar em que Ele, a seu tempo, responderá o seu clamor. Então, não se trata de fingir que os problemas e perigos não existem, ou que eles não sejam grandes, é se agarrar à certeza da fé, de que o seu Deus é maior. É isso. Em segundo lugar, para você que tem sido tentado a acreditar que as suas dificuldades significam que Deus te abandonou, que não há salvação para você, como diziam os inimigos de Davi. E aqui eu quero ser o mais claro possível. Isso é mentira de Satanás. Ponto. Aliás, uma das mentiras favoritas dele desde o Éden. O objetivo dele é muito simples, é semear a dúvida como se fosse uma erva daninha que vai crescer e fazer definhar
a fé que foi plantada no seu coração pelo Evangelho, até que essa fé fique completamente infrutífera. Então, não creia nessas mentiras, creia na palavra de Deus, que prometeu ser a sua salvação e a sua bênção. E por último, uma aplicação a você, que fique especialmente ansioso com os desafios que o ano novo trará. É que alguns de nós têm enorme facilidade para enfrentar adversários visíveis e presentes, mas extrema dificuldade para lidar com aqueles adversários e desafios que ainda estão ocultos, escondidos, não na escuridão do quarto, mas nas incertezas do amanhã. Bom, eu não posso lhe prometer que o ano de 2025 será fácil em qualquer área da sua vida, mas eu posso lhe garantir, com base na promessa do Senhor, na palavra de Deus, do Deus que não pode mentir, eu posso lhe garantir que no ano que vem, aconteça o que acontecer, Deus não estará longe demais para ouvir o seu clamor. Pelo contrário, por causa de Jesus, Ele estará muito perto, perto o bastante para ir à frente e lutar as suas batalhas por você. Isso a palavra nos garante. Que nós possamos nos agarrar a essa fé bendita que foi colocada em nossos corações pela palavra. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor o hino de